a gente vai analisar agora o comportamento particular do equilíbrio de ionização da água, tá? Por que esse equilíbrio tem especial importância para a gente? Volto a insistir. Porque quase tudo que acontece no planeta acontece dentro da água, né? E o fato dela auto-ionizar vai fazer com que ela produza íons que alteram outros equilíbrios, né? Então, quer dizer, a sensibilidade dos outros equilíbrios à presenças de H+, e OH-, ela acaba surgindo em decorrência da água, né? Eu costumo dizer assim, para você entender a ideia de pH, é que, primeiro, eu só calculo o pH de sistemas aquosos, né? Eu não tenho como calcular, por exemplo, o pH do celular. Eu tenho como calcular o pH dessa água, eu tenho como calcular o pH de um alimento. Eu consigo. O pH é uma medida que está associada a ambientes aquosos. Não dá para calcular pH de qualquer coisa. Por exemplo, professor, é muito engraçado quando tipo, a gente dá aula de ácidos, assim, né? Tipo, primeiro ano, né? Que a galera não tem muito conhecimento. Você começa a falar de ácido forte, né? Professor, qual que é o ácido que tem menor pH? Essa pergunta, a gente responde, não tem muito isso, mas na verdade essa pergunta não existe. Qual é o ácido que tem menor pH? Não. O pH é uma medida de concentração de H+ de uma solução aquosa. Ou seja, eu posso construir uma solução aquosa com o pH que eu quiser. pH 1, pH 2, depende do qual concentração de H+ eu vou ter lá dentro. Tá? Só que a gente dá muita importância para o H+ e acaba não falando do OH-. Mas a gente vai perceber que ele também tem importância, tá? Beleza, então para começar, vamos falar da história da água ser anfiprótica. Da água ser anfiprótica. Então, a história toda começa porque a água consegue tanto doar H+ como recebê-lo. Então, dentro da água, quando ela está no estado líquido, algumas moléculas interagem trocando H+ uma com a outra. Então, imaginar, por exemplo, uma molécula de água atuando como ácida de Bronsted e Lowry, que vai doar o H+ para a molécula da direita, que vai ser a base de Bronsted e Lowry. Tá? Essa reação ela dá origem ao íon H+. Então, quer dizer, veja, essa água ela foi base, não foi? Então, quando ela recebeu H+, ela vira H3O+. Este H3O+, é o par conjugado desta base. Então, aqui está um par conjugado. Ó. A outra água, que atuou como ácido desse lado, ela vai virar OH-. E aqui nós temos, então, o segundo par conjugado. Uma coisa muito louca de você perceber é que no par, é um par mesmo, é um par, no sentido de um é básico e outro é ácido. Por exemplo, ó, qual é o par conjugado desta água? É o H3O+. Só que o H3O+, vocês vão concordar comigo, que na reação inversa, o hidrogênio faz isso, ó. Concorda? Então, o H3O+, ele é o ácido conjugado da água, que está conectada nele. E o OH-, ele recebe o hidrogênio, então ele é a base conjugada daquela água que está conectada a ele. Vocês entendem isso, gente? Tá? Beleza. Essa reação ela tem uma constante que nós vamos chamar de Kw. Kw. Tá? É a constante de hidrólise da água. Você pode enxergar como uma constante de acidez? Pode. Você pode enxergar como uma constante de basicidade? Pode. Enfim. Tá? O mais importante dessa constante é a forma com que ela é escrita. Daqui a pouco eu conto. Só uma outra coisa antes de falar disso. Eu posso escrever essa reação de outra forma. Outra forma. Ela não é a maneira mais correta, mas ela é aceita.
Então, se vocês virem no exercício, se tiverem que fazer uma prova, não tem problema. Ó, H2O vai e volta, H+, mais OH-. Tá? É a mesma coisa, com uma constante Kw. A constante Kw, como toda constante de equilíbrio, ela é calculada como sendo produto sobre reagente. Só que nesse caso, a gente comentou isso até na aula de ontem, a água não vai entrar no reagente, né? Porque como a reação está acontecendo dentro dela mesma, então você pode escrever o Kw como sendo, ou, do jeito mais completinho, H3O+, vezes OH-, ou então Kw igual a H+, vezes OH-. Pronto. Tanto de um jeito, tanto de um jeito como do outro, tá certa a forma de escrita. Tá? E aqui, qual é a conclusão que a gente chega? Então, a conclusão. Em sistemas aquosos, veja que quando eu falo sistema aquoso, eu estou falando desde a água pura até o mar. Sistemas aquosos. Tá? Em sistemas aquosos, os íons H+, ou se quiser escrever H3O+, tá? E OH-, coexistem com moléculas de água. Sempre eles estarão ali. Onde tem água, tem H+, e tem OH-. Por que isso é importante de você saber? Porque isso vai te mostrar que não existe um meio absolutamente ácido sem OH-. Assim como não vai existir um meio absolutamente básico sem H+. Sempre há um pouquinho do outro. O que nós vamos descobrir, primeiro dá para descobrir matematicamente, depois dá para descobrir com a química mesmo. Um deles regula a presença do outro. Um deles regula a presença do outro. Por que dá para perceber isso claramente? Porque o produto das concentrações tem que valer sempre o mesmo número. Então, significa que eles podem estar em quantidades iguais, em concentrações iguais. Pode haver muito H+, e, consequentemente, pouco OH-, ou o contrário, pode ter muito OH- e pouco H+. Tudo vai depender do ambiente. Beleza? Tá bom? Podem tirar print para a gente falar um pouquinho da constante em si. Tá? Essa constante, né, o Kw, ou esta fórmula, ela é chamada de produto iônico da água. Produto iônico da água. Beleza? Daqui a pouco a gente vai tirar até o log dessa conta, gente. Isso aqui é uma loucura, velho. Isso aqui é uma loucura. Vou trocar. Bom, aqui nós vamos escrever de novo aqui a equação. Só que eu já vou escrever ela mais simples. Tá? Do jeitinho mais... mais OH-. Pronto. A gente considera, como sempre, né, a temperatura ambiente como sendo uma condição padrão. A gente faz isso na termoquímica, tem lá CATP na química, na parte de gases, né? Aqui a gente vai considerar também a 25 graus condição padrão, tá? Por quê? Porque essa constante, ela é conhecidíssima. Tá?
A constante de ionização da água, ela é 10 a menos 14, mas não a qualquer temperatura. Beleza? O que também é interessante de perceber em relação à constante é que, primeiro, ela é pequena. Então, a água, embora ionize, ela teria um grau de ionização muito pequeno. Né? Por isso que a água pura não conduz corrente elétrica. Mesmo tendo íon. Né? A quantidade de íons ali é tão pequenininha, que ela não consegue conduzir corrente. E outra coisa é o fato de que a constante aumenta com a temperatura. Nós vamos observando, a gente discutiu isso ontem também, que a constante vai aumentando bem pouquinho, né, conforme a temperatura aumenta, o que evidencia que a ionização da água é endotérmica. Quer dizer, a água fica mais ionizada a temperaturas maiores, mas é bem pouco, mesmo assim ela continua não conduzindo corrente, enfim, tá? Tranquilo? Outra coisa importante, toda vez que a água estiver no estado puro, automaticamente só tem água ali dentro. Você concorda que a concentração de H+, tem que ser igual à concentração de OH-? Sempre. Não e veja que a água pura sempre vai ter isso. Mas outras águas que não são puras também podem ter essa concentração igual. Né? No caso da temperatura de 25 graus, a conta que você faz é bem simples. Ó, KW igual a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Né? Se a água estiver de fato pura, a concentração dos dois íons é igual. Então, o KW é igual a x ao quadrado. Beleza? Tira a raiz quadrada. O x é igual a raiz quadrada de KW. O que essa formulinha te ajuda a calcular? Qual a concentração de H+ na água pura a qualquer temperatura que você quiser? A gente está trabalhando com a de 25 graus, por isso que dá o 10 a menos 7. X igual a raiz quadrada de 10 a menos 7, que dá de 10 a menos 14, perdão, né? Já botei o 10 a menos 7 dentro da raiz, aí já viajou a maionese. Aqui é 10 a menos 14, raiz quadrada. Então o x, aí sim, 10 a menos 7 mol por litro. Tá? Que são esses números que você está observando. Você vai vendo, né, gente, no final das contas, que não importa a temperatura, a concentração de H+ é sempre igual a de OH-. Tá? E isso aqui define, ou vai definir, o que nós vamos chamar a partir de hoje de meio neutro. Meio neutro. O meio é considerado neutro porque ele tem concentrações iguais de H+ e OH-. Tá? Beleza? Qualquer meio que não seja neutro não terá essa igualdade. Você terá as duas situações clássicas, o meio ácido e o meio básico. Tá? Mas você percebe uma coisa curiosa? O pH depende do log, lembra? Você concorda que se eu tirar o log de H+ em temperaturas diferentes, nem sempre vai dar 7? Percebe isso? O pH da água pura, ele é 7 a 25 graus. Porque a 25 graus a concentração é 10 a menos 7, tanto de H+ como de OH-. E quando você tira o log dá 7. Se eu tirar o pH da água pura a 50 graus, ele não dá 7. Isso é super difícil da gente aceitar. Como assim? Peraí, você está viajando? É porque o pH, é o que eu falo, o pH não é uma coisa absoluta. O pH depende de uma concentração. Qualquer coisa que altere este equilíbrio vai alterar a concentração do íon.
Então, tipo, se eu desloco o equilíbrio para a direita por causa da temperatura, que o que acontece é isso, né? Você aumenta a temperatura. Se aumentando a temperatura, você desloca o equilíbrio para a direita. Quando você desloca o equilíbrio para a direita, você aumenta a concentração. Aí, a hora que você tirar o log, a conta vai dar outra. Tá? Por isso que é errado a gente guardar que pH 7 o meio é neutro. Não. pH 7 o meio é neutro se for a 25 graus. Se for a 25 graus. Tá? Tudo bem? Entendemos o que é meio neutro? Eu queria falar um pouquinho agora o que acontece na água quando você põe um ácido e uma base. Porque assim, a gente pode ir printando a tela, tá? Se vocês já quiserem já ir printando, eu não vou escrever mais nada. O que acontece? A gente tem uma ideia assim, né? Eu jogo um ácido na água e ele libera H+. Eu jogo uma base na água, ela libera o H-. Tá certinho. Mas agora, a gente sabe que lá na água tem um equilíbrio já existente pela própria água. Então, se você jogar H+ nesse equilíbrio, acontece alguma coisa. Se eu jogar OH-, acontece alguma coisa. Então, eu vou mostrar para vocês uma coisa muito curiosa, que é a seguinte, e a princípio pode parecer meio viagem isso, mas você vai ver que tem lógica. Quanto mais ácido for um meio, menos básico ele será. Essas características ácida e básicas, elas são mais do que diferentes. Elas são antagônicas. De tal maneira que se eu quiser aumentar a acidez de um meio, mesmo que isso não me preocupe, eu vou diminuir a basicidade dele. Não dá para ter os dois em grande quantidade. Não. Você quer aumentar um, o outro vai diminuir. Por que isso acontece? Por que será que quanto mais H+ eu ponho lá dentro, menos OH- terá? Ou vice-versa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então vamos lá. Vamos aumentar a concentração de H+ na água. Então, primeiro vamos escrever um trem aqui, ó, que vai ser o seguinte. A nossa equação é água vai e volta. E aí eu vou colocar dois íons. O íon H+ em meio aquoso e o íon OH- em meio aquoso. Então isso aqui é o equilíbrio da água. Tá? Vamos imaginar, para efeito de conceito, que a gente está a 25 graus, que é o que sempre vai acontecer. Então, a 25 graus, eu tenho 10⁻⁷ mol por litro de água, de H+, e tenho 10⁻⁷ mol por litro de OH-. E os dois estão na mesma concentração. Então, eu vou representar aqui o equilíbrio, ó. H+ e OH-. Vou tentar colocar o OH- bem pertinho dela, para dizer que elas estão com a mesma concentração, tá? Então, os dois estão com a mesma concentração. 10 elevado a -7. 10 a -7. Aí eu vou jogar um ácido lá dentro. Vou jogar um ácido. Então, no instante T1, eu vou adicionar um ácido. Imediatamente, a concentração de H+ sobe. Subiu a concentração. Princípio de Le Chatelier. Se a concentração de um cara aumenta, o equilíbrio, para ser estabelecido, vai trabalhar no sentido de consumir aquilo. Então, o fato de você ter jogado H+ vai provocar no meu sistema um deslocamento para a esquerda. Esse deslocamento para a esquerda vai fazer o seguinte: vai consumir uma parte do H+ que você colocou, óbvio. Mas para consumir o H+, quem que ele vai usar de boi de piranha, vamos dizer assim? O OH-. Por isso que a concentração do OH cai.
A concentração do OH cai porque ela cai junto com a do H+, pelo deslocamento. Tá? No instante T2, o que a gente percebe? O equilíbrio foi restabelecido, só que agora a concentração de H+ está maior do que estava antes, um pouco maior, e a de OH- menor. E digo mais, olha só que interessante isso. Suponha que a concentração de H+ foi para tipo 10 a menos 3. Então ela pulou de 10 a menos 7 para 10 a menos 3, não é isso? Se a concentração de H+ for 10 a menos 3, a de OH- é 10 a menos 11. Ela despenca. De tal maneira que o produto entre elas continue valendo K. Elas vão se rearranjando, você mexe numa, né? O deslocamento provocado pela sua ação consumiu o outro. Por isso que quanto mais ácido ele tem, mais ácido ele é, menos básico ele será. Entende agora aquela história do pH e do pOH ficarem mudando de valor? Quando um é 3, o outro é 11. Quando um é 4, o outro é 10. É por causa disso. Porque o pH em si é só o resultado do log disso. Então, veja, esse meio é um meio ácido, pois a concentração de H+ está maior que a de OH-. Acabou. Não importa quanto. Se tiver um íon a mais de H+, vai ter um a menos de OH-. O meio já é ácido. Pronto. Tá? Beleza? A gente pode dizer, por exemplo, que a relação entre as concentrações é gigantesca, né? Quantas vezes a concentração de um é maior que a do outro? 10 a 8 vezes. Então, quer dizer, à medida que você vai aumentando uma, a outra vai ficando mais distante também. Tá? Tranquilo, gente? Percebe que a gente está usando todo o embasamento da aula de deslocamento para poder explicar o negócio. Então, eu costumo dizer para os alunos, não que seja fácil, que não é, mas de novidade aqui, o que a gente tem é o linguajar. Então, fala assim, H+, ou H-, mas é uma aula de deslocamento. Tá? Então, por que quando eu adiciono H+ na água, o meio fica ácido? O ácido, o meio fica com a concentração de H+ maior. Essa concentração de H+ provoca um deslocamento de equilíbrio. Esse deslocamento de equilíbrio, o que ocorre para a esquerda, acaba consumindo o OH-, deixando a relação entre eles desigual. Essa é a ideia. Tem mais H+ do que OH-, o meio ficou ácido. Tudo bem? Podem printar, se quiserem fazer alguma pergunta. E agora eu vou fazer para a base. Exatamente a mesma coisa, só que agora eu vou adicionar ao sistema OH-. A gente vai reproduzir. E vai perceber também que, nesse caso, o equilíbrio também vai ser deslocado para a esquerda. São dois casos em que o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Tá? Vamos lá. Então, tudo de novo. H2O. H+ e OH-. Estou usando a forma mais simplesinha, tá? Ai, estou com soluço. Aqui, H+, e aqui um OH-. Aqui. Pronto. Agora, no instante T1, eu vou colocar uma substância que libera OH-. Tá? Concentração de OH- dispara lá para cima. Pronto. E aí começa o deslocamento. A concentração de OH- aumenta. Aí você pode pensar, né, pelo princípio de Le Chatelier, desloca para a esquerda, ou pensar, se a concentração de OH aumenta, você está aumentando a velocidade do processo inverso.
Estou aumentando a velocidade do processo inverso, eu vou deslocar para a esquerda. Então, o OH é consumido, só que ele arrasta junto o H+. Pronto. Tá? Arrastou junto o H+. E aí aquela relação de novo, né? Vamos imaginar, por exemplo, que a concentração de OH foi de 10 a menos 7 para 10 a menos 5 mol por litro. Aumentou 100 vezes, né? De 10 a menos 7 para 10 a menos 5, 100 vezes. Então a outra tem que diminuir 100 vezes. Então ela tem que passar a valer 10 elevado a menos 9. Olha lá. Produto deles tem que continuar valendo 10 a menos 14. Quer dizer, no fundo, o que a gente descobre, né? Que a concentração de H+ e de OH- no sistema são números inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui na mesma proporção. Tudo para garantir a constante, né? No caso. Tá? Beleza? Podem tirar print. Ah, vamos escrever aqui, né? Só meio alcalino. Meio alcalino. Quando a concentração de OH- fica maior que a de H+. Tá? Beleza? Pronto, agora eu vou mudar, tá? É importante você ter isso na tua mente. Isso aqui é o resumo, basicamente, do que eu acabei de falar para vocês. Tá? Veja que as concentrações, elas estão relacionadas. Tá? Aqui na linha de cima, você tem uma gradação sempre de 10 em 10. Né? Então, ó, 10 elevado a 0, que seria 1 mol por litro. 10 elevado a menos 1, 0,1. 10 elevado a menos 2, 0,01. Então, não é uma régua que vai de 1 em 1. Ela é uma régua que vai dividindo de 10 em 10. Percebem? Dá para entender agora por que é melhor colocar o log nessa porcaria? Porque se eu botar o log aqui, isso aqui fica 0, 1, 2, 3. Por isso que a gente fala que a escala logarítmica, a escala de pH é uma escala decimal. Porque o nível de acidez e basicidade ele é aferido quando ele é multiplicado ou dividido por 10. Basicamente é assim que a gente analisa. Tá? Claro que um tem a ver com o outro. Então você vê, ó, se você anda na linha de cima para a direita, você está diminuindo a concentração de H+. Paralelamente a isso, você está aumentando a de OH-. A partir do momento em que a concentração de OH fica maior que a de H, você passa a chamar a solução de básica. Percebe? E aqui é o contrário. Aqui, por que eu estou chamando aqui estas soluções de ácidas? Porque em qualquer situação que você pegue aqui na nossa escala, a concentração de H+ vai ser sempre maior que a de OH-, ó. Maior que a de OH-, maior que a de OH-, maior que a de OH-. E aqui é o contrário. Então faz sentido, né? Não é uma coisa tão bizarra assim. Né? Quando é que isso se tornará com mais sentido ainda? Quando a gente definir, então, o que é pH e pOH. Tá? Que a gente vai fazer isso agora, na verdade. Vamos definir. Bom, por definição, pH, que é a sigla, né, para potencial de hidrogênios, é menos o logaritmo na base 10 da concentração de íon H+. E dentro da mesma definição, pH
POH, que é a sigla para potencial de hidroxilas, seria menos o logaritmo de OH-. Então, a rigor, o que tem de simples na história? Calcular o pH. Tá? Eu vou citar 2 exemplos para vocês entenderem algumas coisinhas aqui. Vamos imaginar, então, que eu tenha 3 soluções. Uma solução A, cuja concentração de H+, é 10 elevado a menos 3 mol por litro. Tá? Então, essa é a minha solução A. Aí eu tenho uma solução B, cuja concentração de H+ é 10 a menos 4 mol por litro. Então, significa que a solução A tem uma concentração maior de H+ do que a B. Ela é 10 vezes mais ácida do que a B. Tá? E aí eu vou imaginar uma solução C com uma concentração de H+ de 2 10 a menos 3 mol por litro. 2 10 a menos 3 mol por litro. Então eu tenho uma solução 10 a menos 3, uma solução 10 a menos 4 e uma 2 10 a menos 3. Qual delas está mais concentrada em termos de ácido, né? Em termos de ácido, de H+? A solução C. A solução B é a menos concentrada e a solução A tem uma concentração entre as duas. Tá? O que a gente vai mostrar? Que em situações o pH pode dar número exato, pode não dar. Por exemplo, nesta solução, o pH dela é menos o log de 10 elevado a menos 3. Tá? Menos o log de 10 a menos 3 dá 3. Tá aqui. Beleza, acabou. Aqui a mesma coisa. pH é menos o log de 10 a menos 4. A 4. Tudo bem até aqui? Agora, e quando a concentração não é um número só na base 10? Puta, é 2, 10 a menos tanto, 3, 10 a menos tanto. Aí a gente usa aquela propriedade do log. Esse é o caso mais delicadinho. Não é um caso frequente, mas é um caso que pode aparecer. Então, nesse caso, o pH ele seria calculado assim. Ó. Aí vocês dão uma lembrada aqui. Menos o log de 2 vezes 10 a menos 3. Ok? Tentem enxergar o número 2 como sendo um A e o número 10 a menos 3 como sendo um B. De tal maneira que quando você olha para menos o log de 2 10 a menos 3, você está olhando, na verdade, para menos o log de A vezes B. Então eu posso escrever que o pH é menos o log do A, que na verdade é o 2. Deixa eu colocar o 2 já aqui. O 2. Mais o log de 10 a menos 3. Menos 3. Tá? Nesse caso, o que o exercício teria que te fornecer? O log de 2. O log de 2. Tá? pH igual a menos... O log de 2 é 0,3, né? Se não me engano. 0,3. Tá? E o log de 10 elevado a menos 3, ó, isso aqui dá menos 3. Menos 3. Então, o pH, ele vale, para esse cara, 2,7. Tá?
que é basicamente uma forma de você exprimir o nível de acidez. Quer dizer, eu podia... Danilo, então peraí, quer dizer que eu poderia pensar que se o pH é 2,7, quer dizer que lá dentro a concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos 2,7? É um outro jeito de escrever. 10 elevado a menos 2. É que 10 elevado a 2 menos 2,7 é um número estranho. Mas, basicamente, quando você tira o log disso, ó, você descobre que você pode escrever na forma de menos 2,7. Tá? O que, para nós, parece um pouco sem sentido. Tá? Tudo bem? Outra coisa que eu queria comentar, ainda sobre esses exemplos, é que, do mesmo jeito que eu calculei o pH para estes sistemas, eu poderia calcular o pOH também. Porque não vamos esquecer, né, que eu já martelei para vocês aqui bastante, que lá dentro, por mais ácido que seja o meio, eu tenho a presença de OH-. Então, por exemplo, e se eu quisesse calcular o pOH desse sistema? Se eu quiser calcular o pOH, simples. Eu vou fazer uma vez e a gente conclui e nunca mais precisa perder tempo com isso. Ó, para calcular o pOH, eu precisaria saber a concentração de OH, certo? Só que eu sei que Kw é igual a H+ vezes OH-. Tá? Eu também sei que, se eu estiver trabalhando a 25 graus Celsius, este valor é 10 elevado a menos 14. O que significa que isso tem que ser igual à concentração de H+ vezes OH-. Como a gente já sabia que a concentração de H+ era 10 a menos 3, eu venho aqui e substituo. Tá aí. Vezes aí a concentração de OH-. Certo? Quando a gente isolar a concentração de OH-, eu vou encontrar o número 10 elevado a menos 11. Que daria para ter feito de cabeça também, né, gente? Tá? Mol por litro. Porque se um era 10 a menos 3, para dar o 10 a menos 14, tem que dar 10. A hora que você tirar o menos log de 10 elevado a menos 11, você vai encontrar o pOH. 11. Certo? Beleza? Agora, o que a gente percebe? E isso, na verdade, a gente percebe por conta da própria concentração de H+ ou H-. Conforme um deles vai aumentando, o outro vai diminuindo, não vai? Então, os valores de pH e pOH também variam. Mas existe uma relação entre eles, que é perceptível aqui no próprio exemplo. Ó, o pH daquele sistema é 3, o que automaticamente faz com que o pOH seja 11, certo? O que significa que a hora que eu somar os dois, eu vou encontrar 14. Se a temperatura for 25 graus, isso vai acontecer sempre. Essa complementaridade de pH com pOH dando 14. Por causa disso, inclusive, né, a gente acaba não se referindo muito ao pH, ao pOH, porque já está subentendido. Então se, por exemplo, se o pH do suco gástrico é 2, então o pOH é 12. Se o pH do suco de tomate é 4, então o pOH é 10. O pH da água do mar é aproximadamente 8, 7,8 a 8. O pOH, então, é 6, e por aí, 6,2, enfim. É basicamente complementar. De tal maneira que se você expressa o pH, você está expressando tudo. Tudo bem, gente? Perguntas aqui? Podem tirar o prints.
Aqui é o resultado dos logs, ó, gente. Nada de novidade aqui, tá? Aqui é o resultado dos logs. Quando um é 7, o outro é 7. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte. A escala de pH ela é expressa geralmente de 0 a 14. Por quê? Porque nós estamos trabalhando a 25 graus. Então veja de onde vem esse número 14? A gente sabe, lá da primeira parte da história, que a concentração de H+, vezes a concentração de OH- tem que dar o KW, não é isso? Tem que dar o KW, tá bom? O que eu vou fazer agora, então? E como é uma igualdade, se eu quiser, por exemplo, dividir esse lado por 2, eu tenho que dividir esse também por 2 para garantir a minha igualdade. Concorda? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar menos log dos dois lados. Então eu vou escrever assim, ó. Menos log de H+, vezes OH-, tem que ser igual a menos log de KW. Por que eu vou tirar menos log? Porque eu sei que a hora que eu botar menos log aqui, ó, isso vai dar pH, não vai? Então eu vou escrever, ó, menos log de A. Opa. Isso aqui é log de A vezes B, certo? A vezes B. Então vai ficar menos log de A mais log de B. Sim. Igual a menos log de KW. Tranquilo? Como o menos está valendo para tudo que está aqui dentro, ele vai fazer a distributiva. Então, isso vai ficar menos log de H+, menos log de OH-, igual a menos log de KW. O que é menos log de H+? É o pH. O que é menos log de OH-? Cuidado que esse menos ele vai entrar junto com o pOH, ó. Isso tem que ser igual a menos log de KW, que eu vou chamar de pKW. Que é o log do K da constante da água. Tá? Então, na verdade, o que acontece? A 25 graus, a constante da água vale 10 a menos 14. Portanto, o log dela dá 14. Então, daqui a gente tem a relação de que pH mais pOH a 25 graus dá 14. Agora, se, por exemplo, a constante da água fosse 13, 10 a menos 13, imagina que a constante da água fosse 10 a menos 13. Nós teríamos uma escala de pH de 0 a 13. De 0 a 13. Essa escala, na verdade, ela é 14 naquela temperatura apenas. Tá? Tudo bem? Eu sei que é muita informação. Sei que é muita informação. Deixa eu ver aqui se já dá para encerrar. Peraí. Não se animem, tá? Ah, tá. Podem tirar print? Eu preciso de mais uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos, para a gente poder meter a mão na massa um pouquinho. Tá? Não são exercícios de sala, mas são estudinhos de caso. Eles são muito parecidos com as coisas que vocês vão ver nos exercícios da lista. Então, o que eu vou fazer, na verdade, para encerrar essa discussão? Eu vou pegar equilíbrios iônicos de ácidos e bases e vou calcular o pH desses caras. Por que eu estou falando no plural? Porque existem procedimentos para calcular pH
quando você trabalha com ácido forte e ácido fraco. Quando eu trabalho com ácido forte, em geral, o cálculo do pH ele é mais simples, tanto para ácido como para base forte, tá? Já para o ácido fraco, a situação é um pouquinho mais delicada. Então a gente vai trabalhar situações para a gente encerrar essa aula, tá? Ó, eletrólitos fortes. Então, como eu calculo o pH de eletrólitos fortes? Gente, oi, pode falar. Só uma dúvida antes. Então quer dizer, quando eu altero, tipo, desloco a equação por meio da temperatura, eu estou deslocando não a equação em si, mas o coeficiente. Ah, eu esqueci o nome. O K O da K, você equação. está mudando o K, exatamente. Por isso que a escala de pH ela varia em função da temperatura, porque é a maior prova disso. A temperatura ela provoca, lembra que a gente falou? A temperatura ela provoca um deslocamento especial, porque ele é o único deslocamento muito brutal, vamos dizer assim, porque ele muda a cara da reação, ele muda o tipo de equilíbrio, tá? É isso mesmo. Agora, quando você joga um ácido ou uma base na água, você também está deslocando, mas sem mudar a constante, sem mudar a constante, tá? Obrigado. Beleza. Então, ó, aqui eu peguei uma solução de HCl, uma solução de NaOH, para a gente calcular o pH. Quando o eletrólito, a gente trabalha numa espécie de, vamos dizer assim, lógica do tudo ou nada. Como assim, Danilo? Ou eu trabalho com eletrólito forte, que eu vou dizer que é 100% de ionização, ou ele é fraco. Aí ele é muito fraco. 1%, 2% e assim por diante. Então, quando um eletrólito é forte, qual é a primeira coisa que você vai fazer para facilitar a tua vida? Você vai considerar que o processo de ionização dele é irreversível. Mas, Danilo, não, para. Porque se o ácido é forte, a base é fraca. Se ela é fraca, ela não volta. Por que que isso é importantíssimo? Porque quando o eletrólito é forte, ele ioniza 100%. Então, o que que significa isso? Todo o ácido quebrou. Todo o ácido quebrou. Então, você não precisa nem fazer tabelinha. Olha que interessante se fosse uma tabelinha. Ele quer que eu calcule o pH da solução 0,001 mol por litro de ácido clorídrico. Tá? Então, a concentração inicial dela é 10 a menos 3. Só que ela é inicial. Aqui é 0, aqui é 0. Quanto desse ácido reage? 100%. Então, 100% reage. Formando 10 a menos 3 de H+, e 10 a menos 3 de Cl-. Tudo em mol por litro, tá? Tudo em mol por litro. Mol por litro. Mol por litro. Você percebe que, então, quando a reação termina, você não tem nada disso aqui. Tem 10 a menos 3 mol por litro de H+, e tem 10 a menos 3 mol por litro de Cl-. Portanto, na hora que eu vou tirar o pH, o que que eu percebo? pH, pela definição, é menos o log de H+. Como o meu ácido ionizou 100%, a concentração de H+ que tem lá dentro é igual à concentração do ácido. Então, eu estou tirando o log de 10 a menos 3. Pronto, ó. Que dá 3. Acabou. Então, na verdade, quando o eletrólito é forte e ele pedir para você calcular o pH, você já pega a concentração do maluco e já tira o log. Só toma cuidado com uma coisa. Se esse cara for, por exemplo, H2X, você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque ele dissocia 2 hidrogênios. Então, a tabelinha ela é sempre bom fazer.
Olha, quanto eu tenho no começo? Quanto reage? Quanto sobra? Essa linha é a linha da estequiometria. Esta é a linha da estequiometria. Então tá aí, calculei o pH, deu 3. Se o exercício pedisse para calcular o pOH, se eu tiver a 25 graus, o pOH seria 11. Tranquilo, tá? Beleza? Aqui eu tenho uma outra situação. Quero calcular o pH de uma solução de uma base. Então vamos lá. Se a base é forte, ela dissocia em NaOH. Em Na mais OH-. Tá? A concentração da base é 10 a menos 2 mol por litro. Como ela vai ionizar 100%, eu já posso dizer que esses 10 a menos 2 aqui vão ser consumidos e eu vou formar 10 a menos 2 de sódio e 10 a menos 2 de OH- produzidos. E eu tenho interesse especial nesse cara, né? Ó. Formei. O sódio ele vai ficar lá, tudo bem. Mas o que importa é o OH, porque é ele que vai deixar o meio alcalino. Então, esse OH, quando eu tirar o log, eu vou achar o pOH dele. De OH-. Tá? Então, quando eu precisar calcular o pH de uma base, porque geralmente o exercício pede para calcular pH, né? Calcula o pOH, porque não tem como você calcular o pH direto. Você tem que primeiro descobrir o OH-, descobre o OH-, tira o log. Ou você pode também pensar de um outro jeito, né? Espera aí que eu já conto. pOH igual a menos log de 10 elevado a menos 2. Portanto, o pOH é 2. Então, o pH dá 12. Você podia ter chegado no pH direto, 12, se você lembrasse o seguinte. A concentração de H+ e OH- tem que valer as duas juntas, né? Vezes 10 a menos 14. Então, tipo assim, quando você chegou aqui, ó, no 10 a menos 2, você já fala, bom, se tem 10 a menos 2 de OH, tem 10 a menos 12 de H+, pH 12. Tá? Beleza? Qual que é a parte ruim da história? É que esse é o tipo de exercício fácil, tá? É quando o eletrólito é forte. Quando o eletrólito é fraco, aí eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide. Qualquer coisa podem perguntar e podem tirar print também. Tá? Enquanto isso eu vou falando. Quando o eletrólito ele é fraco, você tem um problema. Ele não ioniza 100%. Quando ele não ioniza 100%, ele vai ter que te dar uma informação a mais. Ou ele te dá o grau de ionização, ou ele te dá a constante de equilíbrio. Então, nós vamos fazer um exemplo de cada caso. Como que eu calculo o pH de um ácido fraco tendo grau de ionização? Ah, é assim. Como que eu calculo o pH de um ácido fraco tendo a constante de equilíbrio? É assim, tá? Beleza? Então, vamos lá. Opa. Aqui. Calcule o valor do pH de uma solução 0,001 molar, uma concentração baixinha, né? De um ácido HX, sabendo-se que a 25 graus o mesmo apresenta constante 10 a menos 5. Isso aqui não é um menos, tá, gente? É um traço. É 10 a menos 5. Não tem como uma constante de equilíbrio ser negativa. Tá bom? Queria refletir com vocês a seguinte coisa. Se esse ácido fosse forte, você concorda que o pH dele seria 3? Porque ó, a concentração do ácido é 10 a menos 3.
Se ele ionizasse 100%, o pH ia ser 3. Eu estou contando isso porque até para chutar a gente tem que ter bom senso. Se o cara me deu uma constante de equilíbrio, quer dizer que o meu ácido é fraco. Olha aqui. Então, não é 3 o pH desse cara. É um pouquinho maior. Então, eu não posso chutar 3, 2. Não tem como. Eu vou chutar 4, 3,5. Uma coisa meio próxima de 3, mas um pouquinho menos ácido. Por conta dessa percepção que eu tenho ao analisar o número. Então, eu tenho um ácido bem fraco e a concentração dele é bem baixinha. Então, eu devo chutar aí um pH 4, entre 4 e 5, alguma coisa assim. Mas como é que eu chego nesse número? Bom, primeiro você vai trabalhar com a tabelinha. Então, você vai colocar o ácido. E eu estou interessado, na verdade, neste cara aqui, ó. Tá? Então, pela tabelinha, ó, concentração inicial, 10 a menos 3. 0, 0 e 0. Quanto reagiu? Eu não sei quanto reagiu. Não tenho ideia. Eu vou chamar de X. Isso aqui foi consumido. Quando esse X... Ah, peraí, deixa eu só tirar esse 0 da água, que não tem nada a ver. A água não vai nem entrar na constante. Ela só está na equação aí. Quando esse X for consumido, ele vai produzir X de H+, que é 1 para 1, né? E X de X-. E eu quero esse X. Presta atenção, eu quero esse X. Porque a hora que eu descobrir esse X, eu tiro o log dele e acho o pH. Quanto sobra no equilíbrio? 10 a menos 3 menos X. De ácido que não ionizou. Tá? X e X. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou carregar isso para a constante de equilíbrio do meu ácido, que a gente viu no começo da aula. A constante de equilíbrio é H3O+, vezes X- dividido por HX. Ok? Vou substituir tudo, porque está tudo em função de uma incógnita. A hora que eu resolver essa equação, eu acho o valor do X. Então fica Ka. Vamos colocar os valores já, né? Pode ser? Agora é uma hora muito delicada, tá? Presta atenção. Como se as outras não tivessem sido, né, Danilo? Ó, Ka igual a H3O+ vezes X-, X ao quadrado, né? Dividido por concentração de HX. 10 a menos 3 menos X. Tudo bem? Beleza? Eu não sei se vocês estão percebendo, isso está com a cara da lei, parece a lei da diluição de Ostwald. Tá? Parece a lei da diluição de Ostwald. Agora, daqui eu tenho. Qual é o caminho que eu tenho a seguir aqui? Eu tenho que multiplicar em cruz para chegar numa equação de x, concorda? Vocês conseguem perceber que essa equação vai dar uma equação de segundo grau? Conseguem perceber? Porque a hora que eu fizer a distributiva com o 10 a menos 3 menos x, aqui, ó, eu vou ter um termo ao quadrado e um termo à primeira. Então, aqui você tem dois caminhos a fazer. Ou você segue fazendo a equação do segundo grau, que vai te dar duas raízes. Bom, vocês já viram, né? O que vai acontecer. Ou nós vamos fazer uma aproximação. Essa aproximação ela pode ser feita porque quando eu faço ela, o resultado que eu obtenho
é idêntico ao do cara que vai pela equação do segundo grau. Ele vai ser um resultado diferente lá para a terceira, quarta casa depois da vírgula. Então, ela é uma aproximação que ela é perfeitamente possível dentro do conceito e você vai fazer ela sempre. Por isso que eu estou parando para te ensinar. Porque esse é um caso que cai direto. Ele vai te dar um ácido fraco com a constante, a concentração e te pedir o pH. E você vai resolver assim sempre. Qual é o problema? O meu ácido é fraco. Como é que eu me defendo com esse argumento? Olha a constante dele. Ele é fraco. Se o ácido é fraco, você concorda que isso aqui, ó, é menos do que 5%? Menor que 5%? A gente trabalha, por exemplo, com ácidos que têm grau de ionização 0,1, 0,2, 0,3. O que a gente observa na prática é que quando esse X é muito pequeno, ou seja, até 5%, este resultado aqui, ó, ele pode ser aproximado. A gente vai dizer que 10 a menos 3 menos X, como X é muito pequeno, é aproximadamente igual a 10 a menos 3. Porque qual é o argumento que nós estamos usando? Que esse número aqui, ó, ele não chega nem a 5% desse. Então, nesse nível de cálculo, um número que é 5% do outro, você pode desprezar numa conta de menos. É perfeitamente compreensível você desprezá-lo. Por que que isso é importante? Porque quando você faz essa aproximação, o que acontece é que essa conta fica mais fácil. Veja, agora a tua conta não é mais essa que você está vendo aqui. A tua conta é essa agora, ó. Ó. Entendeu? Quer dizer, você não precisa chegar numa equação do segundo grau para tirar uma raiz, sendo que você pode fazer uma aproximação. Só que qual é o problema, né, gente? Eu não posso fazer isso sempre. Eu posso fazer para ácidos dessa natureza. Geralmente, os ácidos com essa constante, com essa porcentagem, eles são ácidos com constantes de 10 a menos 4 para baixo. 10 a menos 4, 10 a menos 5. Quanto menor for a constante, melhor é a aproximação. Tá? Então, qual é o limite considerado, né, para você fazer a aproximação sem comprometer a tua conta? Com ácido com grau de ionização aí até 5%. Beleza? Aqui nós teremos, então, o x ao quadrado, que dá 10 a menos 8 mol por litro. E aí o x da raiz de 10 a menos 8, né, que dá 10 a menos 4. Então, a concentração de H+, ali dentro, é 10 a menos 4. Pronto, achei o que eu queria. Tá? E agora, então, o pH é 4. Então, o pH é menos o log de 10 a menos 4. Percebe que esse ácido, que se ele fosse forte, ele teria um pH 3. Ele está com pH 4. Então, quer dizer, ele ionizou bem menos do que um ácido que tem grau de ionização 100%. Tá? Tudo bem? Para encerrar, eu queria comentar um outro caso. Se quiserem tirar print ou dúvidas, tá? Eu queria pegar... Esse era o caso difícil, tá? Bem difícil. É muito, né, cara? Cara, é um negócio assim... É muito. Mas, ó, eu vou falar para você uma coisa. Se você for na equação, na segundo grau, e for até o final, vai dar, velho, aqui. Vai dar 10 a menos 4. Vai dar, tipo, quase 10 a menos 4, assim. Muito bom, né? É maravilhoso. Eu também acho. Também acho. Bom, agora vamos ao caso fácil, vai. Vocês merecem pelo menos um refresco no final da aula.
Aqui, qual era o problema, né? Ele pediu o pH do ácido, deu a constante de equilíbrio, o que me força a montar a tabela, como vocês viram aqui. Qual que é a parte fácil? Se eu soubesse o grau de ionização, você concorda que eu não precisaria fazer a tabela? Se eu sei quanto ioniza, eu já sei o X. Se eu já sei o X, eu já sei o H+. Então não precisaria desse passo aqui, ó. Tá? Então o próximo passo é esse aqui, ó. Calcule o valor de pH de uma solução 001, de novo, igualzinha, só que agora ele me deu o grau de ionização. Então a coisa é Hx vai e volta, dá H+, mais X-. Tá? A concentração inicial do meu ácido é 10⁻3. 0, 0. Quanto ioniza? X. Produzindo X e X. No equilíbrio, quanto sobra? 10⁻3 menos X, X e X. Só que a diferença aqui é que eu sei calcular o X. O X, na verdade, ele é 2% da concentração inicial. É o quanto ionizou. É o alfa vezes a concentração. Lembra que a gente botou na diluição de Ostwald? Alfa vezes a concentração? Então, tipo, quanto é 2% desse número? 2% do número. Se você quiser, você pode fazer uma regra de 3. Né? Você pode fazer assim, ó, por exemplo. 10⁻3 era 100% do ácido. Olha lá a regrinha de 3. Qual a concentração correspondente que o ionizou, né? Para 2%. A mesma coisa. Tá? Eu estou achando o X. Então, o X vai dar 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Como a gente consegue descobrir a concentração dessa forma mais rápida, eu já tiro o log dela agora. Eu vou tirar o log. Então, o pH é menos o log de 2 vezes 10 a menos 5. Aqui a gente vai ser obrigado a usar a propriedade do log. Né? Ó, menos log de 2 mais log de 10 a menos 5. Assim. Então, o pH vai dar menos. O log ele daria nesse caso, né? Como eu falei para vocês na outra situação ali, 0,3. O log de 10 a menos 5 na base 10 é menos 5. Aqui dentro você tem menos 4,7, ó. Com menos aqui de fora vai dar 4,7. Olha lá. Esse ácido é mais fraco que o outro, hein? Por que que eu sei que ele é mais fraco? Ó, esse ácido está na mesma concentração do outro. Era 10 a menos 3. Né? O outro tinha gerado um pH de 4. Esse aqui gerou um pH de 4,7. Quer dizer, ele é menos ácido ainda. Percebe que o que faz a diferença, na verdade, não é o ácido em si? É a concentração e o grau. Então, tipo assim, por isso que é muito bizarro quando alguém fala assim, porque o ácido clorídrico é o que tem menor pH. Isso não faz o mínimo sentido. Isso não faz o mínimo sentido. Eu posso criar uma solução de ácido clorídrico, gente, com pH 6. É só deixar ela diluída. Totalmente diluída. Tá? Beleza? É claro que é muito mais difícil você produzir soluções muito ácidas com ácidos fracos. Porque ele tem dificuldade para ionizar, então você vai ter que colocar ácido pra caramba ali, tá? Beleza?
Tudo bem, gente? Para mim aqui, fechei.